Olá, bem-vindos a mais um Profiler e hoje trago-vos uma convidada de querer ser tratadora de cavalos, a ser atriz, locutora, apresentadora, diretora do meio corporativo, administradora no setor social. Não sei quantos minutos precisamos para conversar sobre tudo aquilo que a minha convidada de hoje tem feito. Para além de ser seguramente alguém que conhecem muito bem, é também alguém por quem todos nutrimos um enorme carinho. Oh, Olá, Margarida. olá. Bem-vinda. Mas que coisa tão querida. Bom, Não, tenho a certeza absoluta que é verdade. Acho que é generalizado quando se fala no teu nome, é que as pessoas falam de ti com imenso carinho. boa. Ainda bem, obrigada. Olha, dizia eu, querias ser desde pequenina tratadora de cavalo? Era. Sim, é uma coisa quase inconsciente. É a primeira coisa que eu me lembro de querer ser quando fosse grande, porque os crescidos perguntam, não é? Então o que é que queres ser quando fores grande? E eu queria ser tratadora de cavalos e havia sempre essa conversa de queres ter uma escola de cavalos? E eu, não, quero tratar dos cavalos, porque o que eu queria mesmo era limpá-los, era estar com eles. Porque eu sou a quarta irmã e as minhas irmãs andavam a cavalo, montavam e eu ainda não podia. E portanto eu desejava, era o meu upgrade era quando eu começasse a andar. Mas no meio, tudo o que era estar ao pé deles e cheirá-los e misturar-me com eles era para mim uma enorme felicidade. Nunca tive a noção, por exemplo, há imensa gente que diz que o Romas é tão alto, é um bicho tão grande. Para mim aquilo era a coisa mais normal do mundo, portanto havia ali uma ligação muito grande. E portanto o que eu queria ser, quando fosse grande, era continuar ali misturada com eles. E nada muito sério ou composto como ter uma escola. Não, eu queria era tratar deles. Pronto, mas assim que comecei a ter alguma noção de ação na primária, e isto não é mais tarde, na primária eu decretei que quando fosse grande ia ser, não era o que eu queria ser, eu ia ser atriz e foi isso que eu disse a vida toda, pronto. Como É é que se isto, faz este ainda digo, ciclo? eu vou ser atriz. É curioso o ciclo porque primeiro tens o intuito dos cavalos, depois decretas que Credo, vais ser claramente. atriz E e depois vais estudar relações internacionais. isso, Como é que isso. fazes este ciclo? Faço com pais fortes. E com pais fortes e persuasores, e se calhar com uma vontade absoluta de lhes agradar. Porquê? Porque eu no 9º ano decretei vou para o conservatório, não era um curso superior, e os meus pais disseram, mas tu podes fazer um curso superior, portanto, para quê fazer isso? Vais tirar um curso superior e nós ajudamos-te no que tu quiseres depois, se quiseres ir, na altura a grande escola de teatro era em Estrasburgo, se quiseres ir para Estrasburgo estudar, se quiseres, o que queres que seja, nós ajudamos-te em tudo, mas primeiro tiras um curso superior, era muito aquela coisa do canudo, não é? E, sobretudo porque era de facto um privilégio. E portanto, se eu tinha o privilégio de poder fazer um curso superior nos anos 80, como é que eu ia deitar isso fora? E eu embarquei, um bocadinho contrariada, mas embarquei, ou seja, não foi aquela coisa de sair de casa e fugir e ir para o conservatório, não teve nada a ver com isso, portanto não há uma questão de culpa, mas eu não digo, meu pai foi horrível porque não me deixou ir, eu de facto nem nunca tive a noção que ele tinha sido horrível, até muito tarde na vida, à custa de contar esta história, às tantas comecei a perceber, espera lá, grande parvo, então, mas... Pronto, mas fez-me, obviamente, e tenho muito essa noção como mãe, nós tomamos milhares de decisões em relação aos nossos filhos na nossa melhor posição e boa vontade, não é? Nós queremos o melhor para eles e queremos o melhor, queremos apresentá-los ao melhor dos estímulos, queremos proporcionar-lhes a melhor das experiências, queremos dar-lhes as baias para o melhor dos caminhos e às vezes falhamos, ou às vezes, ou sempre, podemos dar-lhes inputs que não sejam os corretos para aquele filho ou para o outro, porque são todos muito diferentes. E, portanto, acredito que os meus pais, obviamente, quando quiseram que eu fizesse um curso superior, queriam o melhor para mim. E quando quiseram que esse curso superior não fosse artes, porque eu acho que havia aí uma coisa... O meu pai, por exemplo, tinha uma adoração pela ideia de nós aprendermos música e achava extraordinário nós podermos fazer coisas. E eu soube muito, mas muito mais tarde, soube para aí há 10, 15 anos, que o meu pai tinha estado num grupo de teatro na Faculdade de Medicina, na JUC ou na JEC, e foi a Helena Sacadura Cabral que me disse, tipo, não, mas o teu pai fazia teatro comigo, e eu, aquele grandíssimo, vários palavrões, não é? Então, aquele grandíssimo homem fez isto e depois não sabia o bom que era, mas enfim, foi por isso.
E portanto o que eu fiz foi, eu entretanto fui para os Estados Unidos, fiz cá uma peça de teatro com a cornucópia com 16 anos e portanto mergulhei no melhor de tudo à primeira, a encenação do Luís Miguel Sintra, tudo aquilo era o céu e portanto como é que a gente, estando no céu aos 16 anos, prossegue? Não é? Não é nada óbvio nem fácil. Eu tive a sorte de fazer isso, ser maravilhoso de facto, e era uma peça dura, cotidiano, realidade, não era nada glamourosa, e foi interessantíssimo, importantíssimo, incrível para mim. Fiz a peça e ao mesmo tempo estava a candidatar-me a uma bolsa da AFS para ir fazer o 12º ano para fora e consegui essa bolsa e fui fazer o 12º ano para os Estados Unidos. Em cuja escola havia, obviamente, um drama club e havia tudo o que era possível para fazer teatro, portanto estive a fazer um musical e várias peças e isto e aquilo. Fui para o Performing Arts Center de Milwaukee fazer um Neil Simon, quer dizer, tive tudo, entre os 16 e os 18 eu tive isto tudo. E depois voltei para Portugal, para ir para a faculdade, que entretanto tinha tido que decidir para o que era. E a minha indecisão era enorme. Eu fiz aqueles testes clássicos de Aptidão, não é? aptidão e de tendência profissional e deram-me aqueles resultados tramados que é você pode ir para isto, mas também pode ir para aquilo, pode ser bióloga, ou pode ser historiadora, ou pode ser jornalista, ou pode... E eu tinha outra coisa também muito condicionante na família, porque era uma família muito intensa e muito brilhante antes de mim, acima de mim. E isso é uma fasquia altíssima. Eu lembro-me de estar no Liceu Francês, ser a quarta irmã, todas de seguida, mais ou menos, não é? A minha irmã antes de mim tem mais 3 anos que eu. E as professoras, que tipicamente naquele tempo se mantinham, e hoje em dia ainda se mantêm no privado bastante, me dizerem, mais uma Pinto Correia, portanto tudo 5, se faz favor. E a gente com 10 anos diz, Pronto. Esse tipo de pressão eu também tinha, e havia uma coisa que para mim era clara, não sei porquê, e é a asneira, malta, isto não é bom. Eu achei que se elas eram outras coisas, isso era o que eu não ia ser, não é? Portanto, a única coisa que eu sabia que não ia ser de certeza quando fosse grande, hélas, era gestora. Isso eu não ia ser de certeza. E ia ser de certeza atriz. Pronto, portanto, esqueçam, não há nada que a gente diga que tudo o que é determinante, obviamente a vida acontece, não é? Deus ri-se quando a gente faz planos, não faz sentido. Faz sentido termos vontade, irmos atrás da vontade, complementarmos essa vontade com conhecimento e tentarmos estar sempre minimamente satisfeitos, apaziguados e com um sentido de missão. Eu acho que isso é muito, muito importante. Seja a esfregar ruas, a esfregar escadas ou a ser neurocirurgião, o sentido de missão tem que existir àquilo que fazemos, porque senão, não havendo propósito, é muito difícil viver, não é? É muito difícil, sobretudo na contrariedade, sobretudo quando corre mal, Claro. quando é difícil. É porque deixa de ser por gosto e é por necessidade, não é? Eventualmente. Mas mesmo na necessidade, quer dizer, há muita gente que tem empregos, não é? Que não é o trabalho dos seus sonhos, ou que se calhar nunca teve sonhos, que é mais dramático ainda. Foi só sobrevivendo. Mas tem momentos de felicidade, ou encontra uma forma de fazer aquilo tão bem que toda a gente gosta da maneira como a pessoa faz aquilo e, portanto, é bem tratada e vive feliz com isso. O que é importante é isto, é encontrarmos estes nichos onde se esconde a felicidade, não é? E a gente ter o acesso à felicidade. Deixa-me agarrar nisso, estás a dizer, da felicidade. Tu ainda, enquanto estudavas, começaste a fazer rádio e tu dizes muitas vezes que a rádio é onde te sentes mais completa. Pois é. É Como é muito que é estranho, esse mundo porque para ti? esse não me foi anunciado. Esse eu nunca pronunciei até estar dentro do estúdio. Porque eu ouvia rádio, normalmente, não é? No carro e em casa, estudava a ouvir rádio, mas era um elemento distante, era uma coisa... Eu sempre tive música, sempre adorei música, sempre estive mergulhada na música, mas era para cantar e para ouvir, não é? Eu sou aquela pessoa insuportável que está sempre a cantarolar. E às vezes, quando as pessoas que estão ao meu lado são queridas, dizem que eu sou o rádio delas, não é? Porque estou sempre... Ou porque a propósito de qualquer conversa me lembro de uma música, estou sempre a fazer banda sonora para aquilo que estamos a falar, e aquela música que... Ou começo a cantarolar. Depois fico muito irritada naqueles momentos em que vamos em silêncio no carro, eu começo a cantarolar e alguém liga ao rádio. É um sinal. Eu sei. Mas pronto. Mas isto para dizer que a rádio não era de todo um objetivo nem um desejo.
Mas o que aconteceu foi que eu estava a estudar Relações Internacionais e os meus colegas de Comunicação Social eram os meus grandes amigos na faculdade. E eu tinha uma irmã em jornalismo, não é? A Clara escrevia, era bióloga, estava, não sei se já tinha acabado o curso de Biologia, mas trabalhava no jornal O Jornal pronto, toda a gente gostava muito dela, era muito aclamada na altura. E, portanto, eu conhecia os amigos, não é? Conhecia uma data de gente que era incrível e que eram os grandes jornalistas da altura. Portanto, quando os meus colegas começaram a montar as primeiras jornadas de comunicação social da faculdade, eu fui quem fez os contactos bons, porque os conhecia. Olha, podes vir. Eles achavam graça, vinham, era a miúda. E foi nesse contexto que o Cássio Monteiro, que era na altura diretor do SET, do Semanário SET, me disse, olha, estamos a precisar de sangue novo, vamos fazer um destacável chamado Lança Perfume, e gostávamos muito de desafiar. Eu, mas está lá, mas a Clara está no grupo, porque o jornal era do mesmo grupo. Não, mas nós queremos malta nova mesmo. E eu aceitei, e fui porque era assim uma brincadeira. E claro que comecei a adorar. E nesse primeiro ano, estamos a falar em 1986, o SET resolve fazer um programa de rádio e escolhe 7 pessoas para fazerem o 7 por 7, que era o nome do programa de rádio. E 3 de nós éramos mais miúdas e produzíamos informação, portanto íamos recolher sons, íamos entrevistar pessoas, trazíamos e estávamos ali. Quer dizer, todos os outros, embora alguns fossem da nossa idade, já eram super profissionais naquilo. E foi nesse âmbito que eu choquei com a rádio. E no primeiro dia da primeira emissão, estávamos a fazer o programa era em direto ao sábado à tarde, e eu, de repente, foi assim uma epifania mesmo, foi aquela coisa tipo, mas eu adoro isto é incrível, eu quero fazer isto, eu quero muito agarrar isto. Portanto, depois a seguir, tal como no teatro, senti a necessidade de ir para pequenino, não é? Porque tinha começado na rádio comercial com uma data de gigantes, e então depois fui para a Rádio Universidade de Tejo, que era uma rádio cheia de homens, porque era no técnico, feita por alunos do técnico, para os alunos do técnico, mas era a Rádio Universidade de Tejo. E eles precisavam de vozes femininas. E então desafiaram-me primeiro para ir coordenar o internacional, a informação internacional, porque eu era de Relações Internacionais, portanto percebi a brava daquilo. E depois para fazer um programa de autor feminino, com uma voz feminina que era a minha, e eu resolvi fazer um programa sobre mulheres. E, portanto, tinha sempre uma convidada e só passava música cantada no feminino. Pronto, e era isto, foi o meu E a primeiro verdade é que programa perdura de até autor. hoje, não é? Porque já vamos andar um bocadinho para a frente e já voltamos atrás, porque a rádio continua a fazer parte da tua vida. Aliás, estreaste um programa novo agora. Mas depois estreiei agora há pouco tempo, aos domingos. É um programa que me dá um enorme gozo porque voltei a fazer um direto. Eu sinto-me uma menina pequenina mesmo, porque estou de bibe a fazer aquilo, porque voltei a fazer um direto muitos anos depois de fazer os últimos diretos. Portanto, passei da fase analógica da rádio, em que tínhamos que fazer milhares de coisas, mas era tudo botões e muito palpável, para, no momento, estar a programar a nível digital e a injetar a nível digital e aquilo tem que correr tudo bem. E, portanto, não pode ser info-excluída e, sobretudo, é outra rádio, é outra tecnologia, é outra forma de abordar a rádio. E, portanto, tive que me treinar para isso, aprender, e quando estreou foi assim, tipo, cabinho a dar, não é? Toda contente, mas claramente a sentir uma menina pequenina a fazer a coisa pela primeira vez, a ir ao quadro pela primeira vez. E até foi muito engraçado porque combinei, é na Antena 1 o programa, e eu combinei com o diretor que eles não iam fazer promoção assim logo no primeiro e no segundo, que era para eu começar a entrar. Porque podia não correr muito bem, não sabia. E isso é engraçado, a gente pôr-se várias vezes, já me aconteceu algumas vezes nos últimos 10 anos da minha vida, pôr-me outra vez no lugar do início, pôr-me no princípio de qualquer coisa, na estreante em qualquer coisa. Isso faz-nos muito bem, em geral, diria eu, mas é muito desafiante, não é? E quanto mais velhos somos, e mais experiência temos também, mais desafiante é. Voltamos a ter, eventualmente, noção de que vamos ter que voltar a aprender. Afinal eu não sei Sim. tudo sobre rádio. Não sei tudo Ou sobre sobre outra nada, coisa qualquer. não sei tudo sobre nada, é impossível saber tudo, mas sobretudo é mesmo um exercício de humildade misturado com outro exercício que também é muito verdade a partir de uma determinada idade, que é um respeito ao que é a tua idade.
porque a tua cabeça falha mais, porque o teu cansaço se acumula mais e se mostra mais em pequenas coisas, em faltar uma palavra, em não teres a destreza, a rapidez não ser tão grande. E isso em comunicação nota-se muito, não é? E portanto, e sobretudo hoje em dia, porque estamos todos muito mais expostos a tudo. Por isso é sempre um exercício de humildade, mas também de espelho, que é malta, Consciência de nós já próprios. não Não é? temos a mesma idade, tá? Isto está lá escrito. Não deixes por isso de fazer coisas novas e novos desafios e de fazer coisas mais difíceis nesta idade. Se calhar estou mais inconsciente ou se calhar tenho menos a perder. Porque isso também é uma verdade. Eu senti isso com este novo programa, que foi o meu temor é sempre a tal sementezinha dos meus pais, que é eu preciso absolutamente de fazer isto bem feito, não pode ser uma vergonha. Tenho imenso brio, mas ao mesmo tempo tenho um alese de se falhar paciência, quer dizer, tentei, dei o meu melhor. A perfeição não te trava. Sim, a perfeição não me trava em teoria, ou seja, eu ponho-me no sítio onde a perfeição não me trairá, mas cá dentro continuo a ser exatamente a mesma pessoa onde tenho pavor de falhar. Sim. É no decorrer da rádio que também te surge o convite para a televisão. É. E é mesmo por causa da rádio, porque as rádios em Portugal, ali no final dos anos 80, apareceram como cogumelos nos prédios. Era mesmo, houve uma altura que eram croissanteries, as lojas dos croissants, e outra altura em que foram ginásios de aeróbica, na altura da Jane Fonda, e houve outra altura em que eram rádios piratas. Todos os prédios quase tinham uma rádio pirata, enfim, exagerando, mas todos os bairros tinham, todas as associações tinham. Obviamente algumas eram grandes e profissionais. Foi o caso da TSF, foi o caso da Rádio Geste, foi o caso da Marginal, muitas rádios que duram até hoje, foi o caso do CMR, onde eu estava. O CMR era uma super rádio, era o Rolls-Royce em termos tecnológicos de todas as rádios que existiam na altura, nada do que era nacional, público e oficial se aproximava sequer do nosso nível tecnológico. Nós todas, as piratas, éramos muito melhores. As piratas a este nível. E depois havia as piratinhas, que eram pregadas com prego, como era a Ruth, não é? Que era uma coisa de uns engenhocas que tinham ali posto umas coisas. E, portanto, no momento em que o governo decretou vamos fechar as rádios todas para legalizar algumas, porque só há X frequências e estas vão ser as formais. Não dá para continuarem aqui, não, segurança nacional, não pode ser. Várias outras razões, mas enfim, mas estas. E portanto, decretaram, vão fechar. Que podia ter havido um concurso connosco no ar, porque estas rádios já tinham um nível de publicidade, de compromissos, de contratos, de pagamento, de ordenados, de pessoas com ordenados, enorme. Portanto, foi um choque e houve muitos protestos. E no dia em que a rádio fechou, houve um debate na RTP, no programa do Pedro Rolo Duarte, que se chamava Sempre em Festa, em que o Pedro resolveu chamar uma pessoa da velha geração, que era o João David Nunes, e uma pessoa da nova geração, que era a Margarida. Era eu. E lá fomos os dois discutir o que é que se devia fazer, o que é que ia ser a rádio do futuro, porque é que não era bom que estas rádios fechassem, ou se era, etc, etc. E o Jorge Pego estava a ver televisão em casa, viu o debate e telefonou ao irmão Rui Pego, que era meu diretor na rádio, a dizer: dá-me o contacto desta miúda que eu quero desafiá-la. Pronto, portanto, foi só isto, foi tão simples quanto isto. E ele ligou-me a dizer assim: oh Margarida, gostei imenso do seu sorriso, não quer vir para a televisão? Pronto, hoje em dia isto acho que não se passa muito assim, mas foi assim que começou. Pronto, e eu fui fazer o Viva a Música com ele, foi o meu primeiro programa. Já tinha participado como público, aqueles públicos ativos, aos 16, 17 anos, num programa muito engraçado que se chamava Porque Hoje é Sábado, mas nunca, em que o público podia participar, não é? Os jovens participantes. Mas nunca tinha feito televisão. E, portanto, fui fazer um bocadinho um espelho daquilo que fazia no CMR, portanto não me custou nada, adorei, liga-se a luzinha da máquina e eu fico tão feliz hoje como ficava naquela altura, adoro, gosto. E adorei, depois daí a RTP chamou-me para fazer o Caderno Diário, que era um jornal para os mais pequenos, antes do Jornal Grande, a explicar o que é que se ia falar às 8. Tive a sorte do Zé Rodrigues Santos não querer fazer isso e fui eu fazer. Porque isto era inspirado numa coisa da BBC, em que o pivô das 8 às 7h30 explicava aos mais novos o que é que se ia falar. E isso é muito engraçado do ponto de vista do pivô. Mas felizmente
Obrigada, Zé, ele não quis. E então foram buscar uma miúda que já tivesse algumas luzes de televisão e de informação. E eu já tinha as duas coisas, não é? E pronto, e foi muito giro, fui fazer aquilo com o Zé Marinho. E pronto, e depois continuou, e depois fui para a informação da RTP, e depois apresentei os jornais da RTP, e depois no momento em que animei o boneco, nunca mais me deixaram voltar para a informação. Que foi na primeira vez que eu fui fazer um programa de entretenimento, decretaram logo, sabe que se fores não voltas. E eu fui. Tu lá atrás tinhas decretado que um dia ias ser atriz. Concretizaste esse sonho? Uhum. Peças de teatro, filmes, séries de televisão, coisas com muito renome, com muito sucesso. Minha pergunta é, como é que se traduz em palavras o concretizar desse sonho? Olha, difícil, porque não querendo parecer isto ou estranho ou ingrato com a vida, foi quase como se eu não desse por isso, porque era tão óbvio que era aquilo que tinha que acontecer. Ou seja, é ingrato neste sentido. Eu acho sempre que é de menos. Acho sempre que é de menos, ou seja, por mim eu fazia só aquilo. Continuo a dizer isto e sem dúvida nenhuma. Obviamente que agora a rádio tem aqui outro lugar. E tudo o resto que eu fui fazendo tem um lugar enorme, dou-lhe imensa importância, acredito profundamente no que fiz e no que faço. Mas sei que há um sim a que eu não resistiria, que é, então agora largas tudo e vais fazer isto. Eu acho que isso acontecia. Não vai acontecer porque não sou um estrondo de atriz a quem digam larga tudo e nós providenciamos para que venhas fazer isto. E eu não posso, pela vida que fui escolhendo, largar tudo e ficar sem nenhum income, não é? Sem nenhuma capacidade de assegurar uma série de coisas. E, portanto, quanto mais não seja por interesse, há coisas que eu asseguro. Mas não é só por interesse, é porque, de facto, gosto muito das outras coisas que faço. Agora, como atriz, todas as experiências que fiz, no momento, então em palco, quer dizer, teatro é a coisa melhor de ser atriz. Não tenho tanta experiência de cinema, tenho mais de teatro, depois de séries e ficção televisiva e umas perninhas no cinema que chegaram para saber, eu adorava fazer mais disto, mas que nunca fiz assim um long run, não é uma coisa, um papel cumprido num filme. Mas em teatro, a imensidão, não sei se a gente vir isto como um nível de encher um nível, não é? Aquilo que eu sinto na rádio é que sou completa, fico completa, aquilo que eu sinto em palco é que fico feliz. A coisa mais próxima da felicidade que eu conheço é aquilo, um momento, que é estar em palco a fazer uma performance. É uma coisa muito engraçada, egoica de alguma maneira, mas não é porque os outros me vão conhecer porque eu fiz aquilo, é porque eu fiz aquilo. São coisas diferentes, não É é? a tua satisfação pessoal em É uma fazer. satisfação de passar, é a entrega, é aquela exposição imediata e que não tem retorno, não volta para trás, não há rewind aqui, não é? Isso é como o direto na rádio, é muito incrível, é muito inteiro em cada momento. E eu gosto disso, que é uma coisa que nós perdemos todos, estar inteiro em cada momento. Eu estou aqui agora e neste momento estou a pensar em ti, no que eu te posso dar ou no que posso partilhar. Não posso estar a pensar em mais 50 coisas e a pensar o que é que vou fazer com isto e o que é que vou fazer a seguir, porque senão nunca estou inteira. E nós, como temos muitos estímulos, cada vez mais, sobretudo com a internet, com as redes sociais, etc., estamos a divergir deste inteirismo, não é? Desta capacidade de estar inteira a qualquer momento. E isso é uma perda, digo eu, em termos de pessoa. Isso é um exercício permanente que temos que fazer. A verdade é que tu, paralelamente com a concretização do teu sonho, também foste estando sempre muito ligado ao mundo corporativo. Passaste, por exemplo, também pela direção de algumas revistas, como é o caso da Cosmopolitan. Sim. Como é que foi essa experiência Olha, profissional isso foi da tua mais vida? um salto no escuro, porque é uma coisa que me acontece de vez em quando. Sim, é o meu nome do meio, é saltos no escuro, mas esse foi muito engraçado porque aconteceu-me já algumas vezes na vida convidarem-me para coisas que depois se revelaram imensas em mim, como a Fundação do Gil, e eu a primeira coisa ser não, não, dizer que não, e depois afinal dizer que sim, e depois adorar. No caso da Cosmopolitan eu não disse que não, pedi para pensar, andei ali uns dias a pensar, eu estava na rádio e tinha acabado de decidir que ia deixar a rádio, não, eu já tinha deixado a rádio, peço desculpa, eu tinha acabado de deixar a rádio há pouco tempo por causa da televisão, tinha ido fazer um programa na SIC e não estava a querer fazer tudo ao mesmo tempo, e portanto tinha determinado que deixava a rádio, estamos a falar em 1996, e
a Abril contra o Jornal, na altura, a editora, convida-me para ir dirigir a Cosmopolitan, que era um projeto norte-americano, com 47 países a fazer uma revista e que não era uma revista de comportamento, não era uma revista feminina típica. E isso para mim era muito importante. Não era uma revista sobre moda e beleza, embora tivesse moda e beleza. Não era uma revista sobre sexo, que era também o que era muitas vezes acusada. Era uma revista que assumia a sexualidade e a sexualidade comportamental e que falava disso abertamente. Para mulheres dos 18 aos 35 anos, isso para mim era muito importante. Eu tinha 30, sim, tinha 30 nessa altura. E portanto foi uma coisa tipo, espera, eu posso experimentar fazer isto. E como sempre fui muito naquela de, se não correr bem, mandam-me embora, pronto, vou-me embora. E pronto, e tive 5 anos à frente da Cosmopolitan e gostei muito, aprendi imenso. Tive a sorte de estar num grupo em que podia ter esta partilha de 47 outras diretoras a experimentar coisas e a fazer, e de ir e estar com elas, e de viajar. Isso foi um momento muito interessante na minha vida. Também foi um período em que casei-me, tive o primeiro filho, foi tudo nesses 5 anos e isso foi muito engraçado, não é? Foi um momento foi uma transição muito grande. E ao fim desses anos achei que já tinha dado o que tinha a dar ali e convidaram-me para ir dirigir um grupo editorial. E eu não sabia bem o que isso era, porque eu nunca ia ser gestora, não é? Já tinha dirigido equipas na rádio, as manhãs da rádio, editorias na rádio, projetos, projetos pequeninos, depois um projeto grande como a Cosmopolitan, e agora era um grupo editorial. E eu, ok, posso aprender. Não era tão aliciante porque os títulos não me aliciavam tanto, mas era um grupo que tinha revistas de televisão, revistas infantis e livros. E editava os livros mais variados, tipo álbuns de fundo, de fotografia sobre isto, sobre aquilo, temáticos, e álbuns de culinária, porque também tinha a TV Guia e a TV Culinária e uma série de revistas sobre culinária. E eu não percebia nada daquilo, dos temas. Tinha uma revista feminina, que era a Guia, tinha revistas de jogos, porque antes os jogos na televisão era assim que se fazia, não é? Através de revistas, havia cupons e havia coisas que se mandavam por correio, que era uma coisa que se fazia de antes. Vale postal. E vale postal. Pronto, e o meu desafio era ajudar a transição daquele grupo editorial a fazer uma transição para o tempo que aí vinha, que eram os conteúdos na box, que era uma coisa do futuro. Os conteúdos na box era uma coisa que nós ainda nem sequer sabíamos muito bem o que era, estávamos a falar sobre isso, mas não sabíamos muito bem o que era, porque já havia satélite, havia televisão por cabo, mas eram umas coisas que se apanhavam de fora, não é? E portanto a TV Cabo ia buscar conteúdos, não era. Não é, esqueçam tudo o que sabem, não é? É uma coisa mesmo pré-histórica. E nós íamos começar a ajudar a pensar nisso à medida que fazíamos. E íamos também tentar reestruturar, dar um revamp às revistas. Foi um flop absoluto o que tentámos fazer com a TV Guia, porque foi muito engraçado. Pegámos numa revista que era muito popular, tinha grandes audiências, mas que era já muito ultrapassada em termos de grafismo e de abordagem e de linguagem, os tipos de títulos, etc. Eu fui buscar o João Goberne, que é meu companheiro de longa data em Desafios Malucos, não é? Que foi a primeira pessoa com quem eu falei na rádio, e com quem já tinha trabalhado no set, etc. E ele foi para diretor da TV Guia propriamente dita, portanto, os dois juntos fomos buscar aquilo que achávamos que era o melhor designer gráfico possível, que era o Henrique Caiate, e pensámos em termos de fotografia, em termos de escrita, andámos ali nos brainstormings incríveis, fizemos uma revista linda, que obviamente foi um flop de vendas, porque os leitores da TV Guia não queriam uma revista linda, super clean, super atualizada em termos de gráficos e em termos de abordagem, queriam era uma revista chamativa. Portanto, tivemos que fazer ali um compromisso, foi muito engraçado. E depois, isto só durou 2 anos, esta aventura, porque depois o grupo foi vendido a um grupo privado, isto era um grupo que era do grupo grupo editorial, pertencia à RTP, e foi vendido a um grupo privado, que já tinha outras revistas e que não eram de todo aquilo que eu queria fazer na vida, e portanto eu disse, não sei por onde vou, mas não vou por aí. 2 coisas importantes deste processo, e que são giras de partilhar. A primeira é que eu entrei para diretora-geral de publicações, éramos 102 pessoas, eu era a mais nova. Isto não é nada fácil. A maior parte das pessoas estavam lá há 20 anos, há 15 anos. Mesmo as colegas de redação, quer dizer, havia algumas da minha idade talvez, mas
Eu era muito novinha. Ahm, e isso foi um desafio. Como é que eu faço acreditar às pessoas que estou aqui por elas? Que estou aqui, quero fazer um trabalho com elas, porque o que constava era que foram buscar uns tipos que vêm para aqui fechar isto. E nós íamos fazer exatamente o contrário, íamos tentar dar-lhe sobrevivência e demos-lhe justificativo de venda. Enfim, não era bem isso que a gente achava que ia fazer, mas foi o que aconteceu. Mas no fundo fizemos bem o nosso papel, mas estávamos muito empenhados nas pessoas que lá estavam. E portanto, quando chegou ao fim desses 2 anos e a RTP comunicou que ia vender, eu disse: ok, eu não quero ir, mas eu sou a última a negociar a minha saída. Portanto, vamos negociar a de toda a gente e eu sou a última. E foi assim que aconteceu. E dei um salto no escuro. E fui para uma travessia no deserto, inesperada, porque eu estava no auge da minha carreira, nunca tinha ganho tão bem, também nunca tinha tido tão pouco prazer naquilo que estava a fazer. É absolutamente verdade. Mas fazia, quer dizer, tinha vindo de televisão, de fazer muita televisão, de fazer rádio, de fazer revistas, estava sempre a dirigir coisas, portanto toda a gente achou, ela vai para outra coisa, vai fazer aqui um período de nojo, não é? De luto, ou de outra coisa qualquer, para ninguém perceber que ela já tinha isto tudo arquitetado. E eu não fazia a mínima ideia do que é que ia fazer. E com o passar do tempo, eu achava que como tudo tinha acontecido até ali, ia continuar a acontecer, que aí iam aparecer imensas coisas. E não apareciam. E eu às tantas pensei, ok, eu vou-me sentar, fazer projetos e propor. E passei por essa fase, também não me correu muito bem. E à medida que o tempo ia passando, o que é que aconteceu? As pessoas iam deslaçando à minha volta. E o trigo do joio, nestas fases, é muito importante, não é? É muito engraçado separar o trigo do joio porque há gente que desaparece. Há gente que fica francamente desconfortável na tua presença, que é, tu não tens um título, não tens um rótulo. E portanto, então o que é que tu estás a fazer agora? E disse, olha, não sei, estou aqui numa travessia, não sei muito bem para onde é que vou. Depois tinha uma discussão, eu tive uma discussão com uma das minhas irmãs porque eu resolvi não me pôr no fundo de desemprego, porque achava, tinha tido uma indenização e portanto achava que era injusto, o fundo de desemprego era uma coisa que devia funcionar para quem estava aflito. E ela dizia, não, é o teu direito, e ela tinha toda a razão. Mas eu achava que aquela coisa da alma... Estava a fase assustadora. É. Começas a ver o tempo a passar e Foram 6 assusta. meses. Foi muito assustador porque era cada vez um deserto maior, havia cada vez menos gente. E depois o que aconteceu? Eu desenhei 6 projetos e tive 2 reuniões muito interessantes em termos de aprendizagem. A primeira foi na SIC. Eu fui reunir com o diretor da altura e que eu conhecia já bem da rádio, aliás, tínhamos trabalhado juntos no passado. E eu disse-lhe, olha, tenho aqui estas ideias, quero passar contigo. Tenho esta ideia assim, esta ideia assada, e o Manel ouviu-me e ao fim, pá, de 20 minutos de conversa, ele disse, olha, Margarida, eu adorava viver nesse tempo em que esses programas fazem sentido, porque adoro as ideias, mas não é para esta televisão. E, portanto, foi a reunião mais eficaz que eu alguma vez tive em termos profissionais, porque ele foi capaz de me dizer não, com dignidade e depressa, não me deixou a marinar. A seguir fui fazer a mesma reunião na RTP. Me disseram, muito interessante, isto talvez, e depois nunca mais me disseram nada e 2 dos programas foram feitos por outras pessoas. E isso foi muito horrível, foi muito doloroso. E pronto, e eu assisti um bocadinho de mãos e pés atados, porque uma ideia tu podes patentear, e eu tinha patenteado, mas à exceção de um título, que às tantas quiseram fazer e eu disse, desculpem, é meu, não dou, porque já estava furiosa com aquilo tudo. Tudo o resto, quer dizer, dá-se outro nome, dá-se outra não sei o quê, põe-se ali um biombo e resulta. E portanto não escorreu-me entre as mãos. E houve um momento em que eu percebi, espera, eu estou há 6 meses sem fazer nada, isto é muito estranho, nunca me tinha acontecido na vida, e eu não quero estar neste sítio, não posso estar neste sítio. Portanto, se calhar o que eu tenho que fazer é voltar a mim. Em vez de tentar estar aqui a tentar ser o que os outros acham que eu sou, vou voltar a ser a mim. E voltei ao teatro. E foi a melhor coisa que eu fiz, foi provavelmente a melhor peça que eu fiz, ou seja, a peça que eu fiz melhor, não a melhor peça que eu fiz, mas a peça que eu fiz melhor enquanto atriz. Era uma peça muito, muito dura, mas as coisas, o universo ouviu-me, e eu gosto muito de pensar nisto assim como um jogo do universo, que é no momento em que eu desbloqueei e disse, ok, deixa cá ver por outro lado. E disse, e se fizéssemos isto? E de repente alguém tinha uma peça na gaveta, e alguém tinha um teatro disponível, e alguém tinha um cast que era maravilhoso, e fizemos uma peça incrível no São Luís. E estava eu em ensaios para estrear, quando o Mega Ferreira me liga a dizer, tenho aqui um desafio para ti, para me convidar para a Fundação do Gil.
Para o que eu disse que não, claro, com muita determinação, e uma semana depois estava a dizer que sim. E na altura o que eu pensei foi: eu não tenho o direito de dizer que não. Eu fazia muitas coisas de voluntariado avulsas, não é? Tipo, pediam-me e eu fazia. Ou era preciso montar uma campanha para não sei o quê e eu ajudava. E como estava na comunicação e estava exposta, ainda por cima tinha a caderneta completa, porque eu era casada com um músico e ele era um cromo muito mais poderoso do que eu e, portanto, os dois juntos fazíamos uma ativação de marca, de facto, não é? Há aqui uma capacidade de comunicação, quando a gente tem caras conhecidas, que é muito importante. Portanto, o que me diziam era: a Fundação do Gil já existe, tem um propósito muito claro, mas não consegue afirmar-se nem descolar-se da sua origem para crescer na resposta que quer dar. E para isso precisa de comunicar. E, portanto, precisamos de ti, porque tu tens a visão e tens a comunicação. E eu disse: eu tenho a faca e o queijo na mão, não posso não tentar. Não sou, nunca, eu tinha pavor, porquê? Porque nunca tinha trabalhado em gestão de projetos a este nível e porque falhar na vida de uma criança é diferente de falhar na venda de revistas, não é? E isso para mim era muito, muito importante. Mas achei que também não podia não tentar. E portanto tentei, estive lá há quase 10 anos. E a verdade é que toda a gente continua ainda hoje a associar É do Gil. ao Gil. O que é que foi a fundação do Gil na tua vida, para a tua vida? Olha, foi um dos momentos mais intensos eventualmente de rasto, de vez em quando recebo isso de volta. Eu acho que nós temos todos, quer dizer, eu digo muitas vezes: se eu morrer agora aqui, porque às vezes acontece, não é? As pessoas têm um treco, caem para o lado, morrem. Se eu morrer agora aqui, por favor celebrem, contem histórias, gozem comigo, gozem com as minhas manias e celebrem e tudo terá valido a pena se houver um rasto. Se eu tiver deixado, se eu tiver feito impacto, se eu tiver provocado alguma coisa em alguém. E eu acho que a Fundação do Gil foi provavelmente onde eu consegui mudar mais vidas e por isso deixar mais rastro, neste sentido, porque crescemos muito, construímos muito, tínhamos uma missão muito clara que fizemos crescer. Portanto, a nossa primeira missão era apoiar crianças dentro dos hospitais, mas nós pusemos mais nisso, que foi: vamos tirá-las dos hospitais porque elas têm doenças crónicas, não têm que lá estar. Então, mas as famílias não estão preparadas. Então vamos preparar as famílias. Então, mas os PALOPs vêm sem famílias. Então vamos criar um centro de acolhimento que possa apoiar. Então, mas há muitos processos jurídicos, as crianças foram retiradas às famílias. Então, mas é preciso recuperar as famílias, não é? Pronto, e portanto, criar unidades de apoio ao domicílio. Não existia paliativos pediátricos, não existia a noção de paliativos pediátricos sequer, nem de cuidados continuados. Nem para adultos havia ainda a rede, quanto mais pediátricos. E nós pusemos isso tudo no mapa e lutámos e tive algumas pegas grandes com secretários de Estado sucessivos dos negócios estrangeiros, da cooperação, por causa da maneira como nós geríamos os PALOP e as nossas relações com as embaixadas, etc. Foi um momento de ativismo e de criar consequências, não é? Houve famílias, e nós tínhamos muito essa noção de duas coisas. Uma era: estávamos a apoiar muito a comunicação em mim, portanto, se eu fizesse alguma asneira, nem que fosse ser apanhada a guiar bêbada, não ia acontecer, mas podia, não é? Se eu fizesse alguma asneira cívica, isso fazia mal à Fundação, e eu tinha muito essa noção. Se alguma das nossas decisões, que eram muitas vezes disruptivas nesse sentido, de devolver uma criança à família que tinha sido negligente, por exemplo, construindo o apoio à família e não um apoio a um centro de acolhimento. Este tipo de coisas, no momento em que corresse mal, destruía a Fundação. Mas a nossa postura é preferível arriscar, era um bocadinho uma coisa quase bíblica, não é? Eu quero ir recuperar esta ovelha e posso deixar as outras 99. E felizmente correu bem. E construímos muito, de facto, e a Fundação continua a construir muito e a fazer esta sequência, e agora está muito focada na saúde mental pediátrica, que é muito importante e que obviamente é um tema que ganhou alguma progressão com o Covid, com o confinamento, mas ainda bem, porque não tinha nenhuma, não é? E portanto pôs no mapa um problema que nos assiste a todos e que continua a Que é tema perturbar-nos a dentro todos. das organizações, que também não era há uns anos atrás. Exatamente. O well-being, o bem-estar em geral das pessoas dentro, e isso eu sinto muito na EDP, onde estou agora, é uma preocupação e é um objetivo e é um KPI e é um desafio para os líderes, não é? Para os centros decisores.
Porque, quer dizer, fazer isto, às vezes ter que retirar um bocadinho ao negócio para pôr nas pessoas, quer seja na responsabilidade nas comunidades, que é onde eu trabalho, quer seja internamente, nas pessoas de dentro, nem sempre é fácil, sobretudo culturalmente nas empresas mais antigas ou maiores é muito difícil, mas quando é um objetivo e quando é posto no mapa como uma prioridade, acontece, não é? Tem que vir de cima para baixo aí. Felizmente está a vir em muitos sítios. Tu vais referindo sempre muito o tema do impacto. Eu, quando estava a preparar a nossa conversa, li, já não me recordo, numa entrevista que tu deste, onde falavas, e há bocadinho também referias isto, quando disseste da reunião mais eficaz que já tiveste até hoje, que te disseram não, olho no olho. E tu dizes que mesmo quando é para dizer que não, há que dizer olho no olho e com simpatia, porque é o impacto que vamos gerar no outro. Tu davas o exemplo da pessoa que nos bate ao vidro quando nós estamos no semáforo, que as pessoas fingem que estão a olhar para o telemóvel e ignoram a pessoa que está aqui neste vidro. Isso. Isso é impacto que nós geramos nos outros. Eu costumava fazer sempre este exercício nas escolas e às vezes faço com plateias, sejam elas quais forem, porque para todas as plateias isto é válido, que é, se nós tivermos uma varinha de condão e pudermos, num dia em que estamos em baixo, ou estamos com uma borbulha na ponta do nariz, ou estamos super deprimidos, o que quer que seja, e decidimos hoje não vou. Hoje não vou a nada e ninguém vai dar pela minha falta. Eu tenho a varinha de condão, portanto ninguém vai dar pela minha falta, não vou fazer falta, não vão sentir, não vão ficar preocupados, não me vão marcar falta. Eu posso não fazer isto. Nesse dia eu tenho ou não tenho impacto nos outros. E chama a plateia a pronunciar-se. E normalmente a plateia divide-se. E as pessoas ficam a pensar qual é o truque aqui, o que é que ela quer. E não é uma rasteira, é mesmo pôr as pessoas a pensar sobre isso, que é, se eu não estiver lá, o meu impacto é o sorriso que eu não devolvi, é o olhar que eu não devolvi dignidade àquela pessoa. E com as pessoas na rua a gente pode fazer isso. Às vezes não é preciso ser um pedinte na janela do carro, basta ser uma pessoa que passa por nós. Olharmos nos olhos, fazer um sorriso. Nas aldeias isso faz, não é? As pessoas dizem boa tarde, elevador. Temos todos a cabeça numa coisa que não existe. Pronto. Devolvermos a dignidade aos outros é devolvermos existência. E nós não sabemos com quem nos estamos a cruzar. E podem ser pessoas que estejam no limiar da desistência, não é? Pessoas que estão desesperadas de tristeza, pessoas que estão profundamente magoadas, pessoas que estão abandonadas, ou pessoas que estão determinadas a fazer a asneira, seja ela qual for. E às vezes, de repente, haver uma luz ali, não é? Um sinal de alerta, um sorriso, uma pessoa que passa e que os trata de maneira diferente, pode, pelo menos, destabilizar. E a gente nunca sabe, é sliding doors, todas as nossas decisões têm um impacto. Mas isso é muito bom se nós percebermos. E ao fim do dia é nos nossos olhos que estamos no espelho, não é? Não está lá mais ninguém. E lá está, se eu morrer agora, é isso que fica. É o que é que eu provoquei nos outros. E eu quando falo isto do morrer agora, obviamente a gente à medida que vai andando na vida, vai lidando mais com a perda, não é? Vai perdendo mais gente, vai morrendo mais gente, vai assistindo mais à morte de outros, mesmo que não conhecemos, vai assistindo a mais amigos a lidarem com a morte dos seus. Portanto, a morte ou o desaparecer é cada vez maior. E há que tratar isso com normalidade, porque faz parte de ser humano. A única coisa que temos a certeza é isso. Portanto, trazê-lo para dentro da equação de estarmos vivos só nos dá mais força, não é? Só nos dá mais... A minha mãe teve uma expressão incrível uma vez na vida que eu roubei e guardei para todo o sempre, porque a minha mãe passou um processo de Alzheimer longo. Houve uma altura em que ela ainda estava muito bem fisicamente, mas já tinha despirulitado bastante, e estávamos a fazer um caminho na primavera alentejana de carro, e a minha mãe diz, estas papoilas, estes campos, que maravilha, quando eu for leve vou andar sempre por cima disto. E eu fiquei a olhar para aquilo e disse, como é que nunca ninguém se lembrou disto? Isto é a melhor imagem, a coisa mais bonita do mundo, portanto eu sempre que posso conto, porque acho que era muito bom se todos assumíssemos a morte aqui, que é, quando eu for leve, nenhum de nós sabe para onde é que vai, como é que é. Mesmo que seja finito, eu serei leve porque serei uma presença nos outros, serei uma presença na memória, não é? Quer dizer, apesar de tudo, todos deixamos uma qualquer memória, pode ser má, pode ser terrível, mas tentativamente será boa nos nossos, não é? Nas pessoas que gostam de nós, nos nossos melhores amigos, na nossa família, nos nossos filhos, no meu caso que tenho filhos, ou nas pessoas mais próximas para quem não tem filhos. Todos nós vamos ter um vazio a seguir a nós. É um vazio que era bom que fosse só físico.
claro que é um desespero a pessoa não responder. Mas se calhar responde se nós a trouxermos para perto. E as ficarem mais leves é completamente diferente de desaparecerem. Sentes que dentro das organizações estamos todos um bocadinho mais preocupados com esse impacto no dia a dia, no trabalho, no contacto? Sentes isso? Sentes essa evolução? Tu estás também numa estrutura grande e já lá vamos. Sinto um caminho para essa evolução. Não é sempre verdade, mas é preciso pôr lá a teoria, não é? É preciso ter o talk antes do walk the talk. Não é? E talk the talk também é importante. E ter muitas bases, muitos sítios onde isto é afirmado, onde isto é dito, criar equipas para pensar nisso, criar projetos para ativar isso, é um primeiro passo que tem que ser dado, porque senão não se muda a cultura. Senão há, mais uma vez, há uns momentos ou há umas pessoas que são umas queridas ou umas fiches, mas não chega, porque essas pessoas também passam, não é? Portanto, é preciso, na vida social e enquanto estava sobretudo na Fundação do Gil, que dependia dos apoios que conseguia angariar, tinha muito esta noção que é, em alguns momentos, era apenas por marketing. Mas depois das pessoas o fazerem por marketing, se eu lhes desse um bom feedback daquilo em que elas tinham investido, elas queriam o Gil para a sua marca. Mas eu inoculava nelas a sensação de: olha, eu provoquei isto, eu provoquei que mais X crianças tivessem isto, eu provoquei que mais X famílias conseguissem aquilo. E cada vez que eu devolvia isso, havia um self-pride, não é? Um company pride nas empresas, que era mesmo visível nos olhos das pessoas. E, portanto, era muito importante, eu fazia sempre questão de ir sei lá, à festa de Natal da empresa, falar do que é que eles tinham provocado em mim. Que é a sensação do retorno, não é? O retorno é muito importante. No well-being, isso é a mesma coisa, que é, eu tenho que assistir a muita coisa, ter talks, ter imensas conversas, ter, obviamente, os CEOs a falar sobre isso, ou enfim, os centros corporativos em geral, para que as pessoas percebam: ok, isto é mesmo uma coisa que está aí, é uma nova cultura. Eu tive imenso confronto com a dificuldade das pessoas poderem ter mobilidade quer no seu ir fazer uma experiência, e a EDP é uma empresa grande, não é? Ir fazer uma experiência para outro sítio. Já era formal na empresa, ainda os líderes, os diretores vários, não deixavam. E já era uma coisa que existia. Assim como estar em casa a trabalhar. As pessoas queriam estar um dia a trabalhar em casa porque ia lá o canalizador e, portanto, dava mais jeito. Para mim era indiferente, eu era diretora, mas havia acima de mim ou ao meu lado quem achasse isso era perigosíssimo, isso vai instalar uma balda. E, de repente, fomos obrigados todos ao mesmo tempo, não é? 100% do mundo foi confrontado com a mesma coisa. Não ao mesmo nível, mas foi confrontado com a mesma coisa. Portanto, às vezes somos obrigados, mas enquanto não somos obrigados, é muito bom podermos evoluir. E o que eu assisto é que a coisa está a evoluir. Se me perguntas, mas já é completamente eficaz? Não, claro que não. E se calhar nunca será, porque estamos sempre a falar de pessoas. E as pessoas é nossa melhor, é a coisa melhor que temos e a coisa pior que temos, não é? Nas nossas vidas em geral. E é quem nos faz melhor e quem nos faz pior são as pessoas. Não é ser mordido por um cão, não é? Nem é cair-me um piano em cima, porque terá sido uma pessoa que falhou para o piano me cair em cima, não é? O piano não se mandou para cima de mim. Portanto, eu uso muitas vezes este exemplo de uma coisa muito engraçada da natureza, que é quando há quando há um alerta na savana, mesmo que seja de noite, os animais desatam todos a correr na mesma direção, em direção ao sol. Que é muito engraçado porque está de noite, mas mesmo que seja de noite. Se houver um incêndio, os animais desatam todos a correr, tipicamente na mesma direção. Aliás, o Madagascar, acho que era, tinha umas cenas engraçadas com as zebras, não é? Querer sair da manada. Esse nível de filmes infantis tem normalmente muitas aprendizagens. Pronto, mas o que é que acontece? Se tocasse agora aqui um alarme e nós não íamos as duas fazer a mesma coisa, não é? E numa sala cheia de gente, todos, há um que grita, há outro que fica quieto, há um que se começa a arrumar as coisas na carteira para se ir embora, há outro que larga tudo e vai, há um que começa a tomar conta dos outros: venham e estás bem, não sei o quê, estás coxa ou ajuto, e há outro que borrifou e foi embora. Os humanos são muito mais imprevisíveis e são, de facto, bichos muito mais complexos. Portanto,
fazemos melhor e pior, mas temos que trazer isso para dentro da nossa assunção de comportamento. Não podemos esperar eficácia e entrega numa empresa e descurar que é feita por humanos e não por máquinas, felizmente. Olha, tu atualmente estás na EDP, estás de facto como diretora adjunta da área de External Affairs e Stakeholders. Como é que é hoje o teu dia-a-dia? Porque tu hoje voltas a ser gestora. Mas volto. Aquela coisa que eu de certeza que não ia ser. Mais ou menos, não é? Gestora neste sentido de... Agora sou menos até, porque enquanto fui diretora na Fundação EDP, eu tinha uma equipa e um orçamento para gerir. Eu agora, obviamente, sou responsável pelo nosso orçamento de equipa, mas faço parte da equipa, não sou a diretora da equipa. E isso é a primeira vez que acontece em muitos anos da minha vida, não é? Tive sempre a tomar conta de equipas e a gerir e a tomar conta, e de repente agora já não. Mas o que é que eu faço? Então, a gestão de stakeholders, External Affairs e Stakeholders, é responsável também um pouco por todas as relações, a todos os níveis, da empresa com o exterior, com tudo o que é impactado pelo trabalho, pelo business, não é? Pelo trabalho da empresa no exterior. E isto pode ser as relações com os políticos, os reguladores, a macropolítica, por exemplo, os assuntos europeus, não é? Que nos impactam imenso no negócio, como pode ser a nível micro, os presidentes de junta de freguesia, ou as associações, as ONGs, as comunidades onde operamos, podem ser milhares de as universidades que produzem conhecimento e que nos ajudam a ser mais. Portanto, tudo isto são stakeholders. Depois, nós gerimos-los por especialidades, para falar assim de uma maneira fácil de perceber, por áreas, e para mim há dois focos muito importantes que têm sempre a ver com o impacto. Um deles é o que é a EDP faz com a sua representação no exterior. Portanto, nós temos centenas de associações ou de grupos de trabalho ou de macro-organizações mundiais onde estamos representados. O que é que fazemos aí? Como é que levamos a nossa palavra? Como é que recolhemos mais conhecimento? Como é que melhoramos o que somos em prol disso? E como é que mostramos o que somos? Porque somos uma empresa em 29 países, líder da transição energética, portanto, muito para lá daquilo que é o reconhecimento em Portugal. Como é que mantemos isso a um nível digno e que nos traga benefício, mas também que mostre aquilo que estamos a fazer. E depois o outro lado, que é para mim o mais de coração, que é a gestão das comunidades de facto, das comunidades reais. Ou seja, quando eu chego com o negócio e com as energias renováveis, nós estamos a chegar a muito sítio novo. E imagina, nós estamos em Singapura, estamos no Vietnã, estamos em Bruxelas, claro, mas em termos de produção, estamos na Roménia ou na Hungria ou na Alemanha, e depois estamos no Canadá, nos Estados Unidos, por todo o lado, no México, na Colômbia. Portanto, quando eu chego à Colômbia para instalar uma eólica, ou quando eu chego ao Vietnã para instalar painéis solares, por exemplo, eu vou gerar um impacto naquela comunidade que nunca viu aquele extraterrestre, nem aquelas pessoas, mesmo que seja porque há muitas subcontratações a empresas locais para fazer construção, não é? Mas isso tudo tem que ser pondo sempre as pessoas primeiro. Portanto, tem que haver sempre um estudo primeiro do impacto na comunidade, tem que haver uma abordagem à comunidade a dizer, nós vamos trazer negócio, mas isto é para nós dois. É para mim, que sou o negócio, e é para ti que a comunidade vai ter uma economia local mais viva. E, portanto, quero partilhar contigo, quero-te ouvir, quero que não tenhas medo de mim e quero-te respeitar. Nós temos comunidades indígenas no Brasil e na Colômbia, sobretudo, com quem estamos a lidar. E isso é o mais difícil de tudo. Até porque, tipicamente, as comunidades indígenas hoje em dia, infelizmente pela sua fragilidade, são muito manipuladas pelo poder local ou por ONGs, às vezes para bem, outras vezes para mal, às vezes em sua defesa, mas enfim, são depois os contextos nacionais, e portanto nós temos que gerir este leque todo para gerar um melhor impacto e sobretudo para prevenir, porque tipicamente o que acontecia no negócio era compensar. Eu chego, faço uma barragem e depois vou trabalhar com as populações. Agora, felizmente, e já há uns anos largos, mas cada vez mais eu decido que vou e, portanto, automaticamente eu vou abordar as comunidades, perceber com elas, perceber onde é que eu posso ajudar, como é que eu as posso fazer, como é que eu as posso fazer sentir e que seja verdade que o negócio é feito com elas e obviamente, construir essa confiança e depois manter.
não é? Quando eu saio de uma comunidade, a mesma coisa. Por exemplo, nós temos o exemplo mais recente, palpável, sobretudo para os portugueses, e que já é um case study para fora, para uma série de sítios, está no World Economic Forum como um case study, que é a gestão de Sines. Portugal decide que vai fazer a transição energética, a EDP decide que vai fechar a central de Sines. Mas depois, isto é tudo maravilhoso para o ambiente, mas há ali umas centenas largas de pessoas que vão ser diretamente afetadas e uns milhares de pessoas que vão ser indiretamente afetados pelo fecho de uma central que era um dos polos de emprego maiores da região. Pronto, e portanto é preciso ir para a região antes, prevenir, combinar com as pessoas, trabalhar, ouvi-las, manter-nos perto e depois continuar perto e depois continuar lá, e eventualmente atravessar o vale de transição, não é? Para o que vem a seguir, com as pessoas sempre dentro. E isso para mim é uma prioridade, é um objetivo e felizmente faz parte das prioridades hoje em dia do sítio onde eu trabalho, portanto estou muito alinhada. Olha, estamos quase a terminar, mas eu te queria fazer aqui 2 ou 3 questões. Uma delas está relacionada com uma das formas que tu tens também de muito cuidar de ti, de gerar impacto em ti próprio, para também te permitir depois gerar impacto nos outros, que são as tuas viagens. O que é que se aprendem dessas viagens que tu fazes, que são viagens também muito especiais? São viagens assim, eu adoro viajar, ponto. Adoro viajar, portanto, se for uma viagem típica, clássica, de ir para um sítio de avião e estar num hotel e visitar um sítio e voltar, também gosto. Mas gosto mais, ou gosto sempre, que isso me transforme de alguma maneira ou que isso me acrescente, não é? E portanto, se não for só uma viagem de uma experiência fixe e pronto, seja numa cidade, seja no campo, ou enfim, em meio natural. E cada vez mais na minha vida, porque toda a vida caminhei, toda a vida gostei de fazer caminhadas, toda a vida fui crescendo na exigência do trekking para chegar ao montanhismo. E nos últimos anos tenho feito uns desafios assim um bocadinho mais desafiantes, desculpem o pleonasmo, mas de facto de subir, de ir mais longe, de me ultrapassar, de me desafiar. É bom pelo objetivo em si, claro, quando a gente chega ao topo do Kilimanjaro diz, bolas, eu estou no sítio mais alto da África e sobretudo estou neste sítio mágico, não é? E estou aqui, eu consegui, eu cheguei cá. Mas para além disso é o processo, é mesmo o caminho. É mesmo o tirar as máscaras todas, o tirar as peles todas, o estarmos no básico do básico, que é a nível físico, a nível de exaustão, a nível de higiene, de alimentação e também a nível mental, porque intelectual, porque temos menos capacidade de oxigenar, não é? E portanto estamos a ficar cada vez mais básicos. E de facto, a páginas tantas, já só pensamos no momento seguinte. Eu quero dar estes passos, eu quero chegar àquele sítio, eu vou comer uma barrita porque eu preciso de energia, ou não posso esquecer de beber água. E vou dar mais isto, tenho tudo ou não tenho, mas tudo isto, de uma ponta à outra, acrescenta sempre muito, porque nos devolve a nós na maior essência e quando tu olhas para o que passaste, percebes que houve coisas que apareceram, há pensamentos, há pessoas que voltam, há coisas. Eu achava, quando fui no desafio do Kilimanjaro, que foi assim a primeira altitude que eu fiz, eu pensava, quando lá chegar acima, de certeza que me vou lembrar desta e desta pessoa, e não me posso esquecer de lembrar daquela e daquela pessoa, para ter essa intenção energética, se quisermos. E não foi nada do que eu pensei se passou, porque não estás nem aí, estás tão pura em ti, e isso é muito bom. E depois, essa experiência, por exemplo, foi com um grupo maior, mas já tive outras nos Alpes, portanto, a menos altitude, mas com muita exigência técnica, em que tu estás com 2 ou com 3 pessoas e, portanto, estás muito contigo, não é? Passas muitas horas em limites ou de desafio, para não lhe chamar perigo. Eu ano passado, na Áustria, houve um momento, sim, em que eu pensei assim, se eu soubesse que os meus filhos estavam a fazer isto, morria de medo, tentava proibi-los, não é? Já não estou propriamente na fase de os proibir, mas tentava dissuadi-los. E, no entanto, estou aqui e estou feliz, estou de rabinho a dar, como dizíamos há bocado, e quero mais, e quero voltar sempre que possível. E não tem que ser no Tibete, obviamente, se for ao Tibete, quando for ao Tibete, gosto mais de pensar assim, será maravilhoso. Durante muitos anos, a minha password era botão 2020, e lá se veio o Covid, não é? Mas porque era aquela coisa, tipo, eu
botão 2020, eu vou lá chegar. Já não é em coisa nenhuma, portanto já posso dizer. Mas porque era aquelas montanhas e aquela gente atrai-me muito. Mas na Serra da Estrela eu faço coisas extraordinárias, não é? E nós temos trilhos, não de exigência ou de altitude ou de técnica, mas só de travessia, não é? Quer dizer, quer a Via Vicentina, a Via Algarviana, a Rota Vicentina, a Rota do Coa, que é uma coisa extraordinária, nada difícil tecnicamente, mas são longos os percursos e está vazio porque ninguém faz. Maravilha, ninguém faz, mas nós temos coisas tão bonitas e isso devolve-me sempre muito a mim. E É o tem que outra dizes, é o coisa, processo em si, não é? A é o processo. preparação. E tem outra coisa, não se deve ir sozinho, a não ser que já seja muito, muito profissional, mas mesmo os muito profissionais não devem, porque se acontece algo inesperado não temos quem nos ajude. Mas pode-se ir a 2, a 3 ou a 10. Quanto menos vão, melhores são as conversas. Ou às vezes num grupo grande o que acontece é que nos vamos separando porque temos ritmos diferentes. E as conversas que surgem em 5 horas de caminhada não são a mesma coisa que um café. Por muito amigas que nós fôssemos e nos conhecêssemos há milhares de anos e tivéssemos a maior das intimidades, eu ia tomar um café contigo para saber como é que estás e como é que está tudo lá em casa. Não tem o mesmo nível de profundidade. Não tens tempo, não tens, não depuras o suficiente. Por isso para mim é uma limpeza de alma que hoje em dia eu gosto de achar que é absolutamente necessária porque ainda a posso fazer sempre. Se eu deixar de a fazer, vou fazê-la para dentro porque já fiz o suficiente. Eu tenho alguns sítios no mundo onde eu me remeto quando preciso. E um deles é a Antártida. Sou aquele ser humano que teve o privilégio de ir 2 vezes em reportagem à Antártida. E a Antártida é para mim um sítio mesmo mágico. E essa magia pôs-me deste tamanho, tal como os desertos, que atravessei vários e sentia-me deste tamanho. E isso fez-me muito bem, senti-me deste tamanho, muito feliz por sentir-me deste tamanho. E, portanto, há assim uns sítios onde eu me remeto. Portanto, se eu hoje ficasse retida, sem capacidade de viajar, continuaria a viajar internamente. E acho que isso é muito importante nós fazermos, sem ser despirulitar, é só termos a capacidade de nos deixarmos ir. É um bocadinho como uma meditação, não é? É muito importante, porque o tempo é o que nós fazemos dele, de facto. Olha, se eu te perguntasse, e que vou perguntar, Não sei ao que é que vou responder. Margarida, diz-me lá 2 ou 3 livros que tenhas lido que tenham impactado, que eu queria ler uma coisa diferente, o que é que tu me dizias? Olha, eu por acaso acabei de ler um livro agora há pouco tempo, que não é recente, tem acho que 2 ou 3 anos, ou se calhar mais, que é um livro da Patti Smith. Eu adoro a Patti Smith enquanto música. E ela sempre escreveu, antes de começar a sequer perceber que podia cantar, já escrevia poesia. E tem algum romance e tem coisas incríveis, mas escreveu um livro sobre ela, portanto é um livro biográfico, chama-se Just Kids, sobre o arranque dela. E é incrível, aquele arranque em Nova Iorque com fome, e só com fome de arte e com fome real, não tinha o que comer porque não trabalhava e depois era despedida e depois era precário e depois não sei o quê. E o arranque dela e da relação dela de toda aquela entourage que andava por ali. E quase me chicoteio no vives com tanto privilégio e não abraças a arte assim tanto. Eu gostava de ser mais corajosa nesse campo, porque gosto muito de onde estou quando estou mais a viver em arte, a viver em criatividade, nesse sentido. Quando escrevo, quando paro para escrever, quando faço rádio, quando sou mais eu. É uma coisa mais egoica. Durante muito tempo tive esse problema por resolver. Eu achava que era egoísmo querer ir para o teatro ou querer ir para a rádio, porque era egoico, não é? Porque era sobre mim. Já percebi que não, é o que eu sou. E, portanto, estar aí é estar mais verdadeira e estar mais em mim. Pronto, e ela é completamente isso, não é? Em estado puro. Chama-se Just Kids, apenas miúdos, é mesmo assim a tradução em português. Eu li a tradução em português e é decente, é boa. Achei muito bom. Eternamente The Book of Hope, que é uma conversa entre o Dalai Lama e o Desmond Tutu, é um diálogo, e é sobre felicidade, é sobre isto que nós temos estado a falar, sobre a capacidade não é de cristalizar, é de saborear, de acreditar, de fomentar, e não é trolaró, copo meio cheio, é mesmo, quanto mais não seja, pôr-me no lugar do outro para perceber e aí, percebendo, minimizar a dor, por exemplo, quando está a correr mal.
Pronto, esse mais eterno, mas não sei, agora de repente estava aqui desfocadíssima dessa coisa dos livros, mas estes dois eu diria que são assim bons livros se não os leram. Obviamente, como é que se chama? O livro da Filipa Martins sobre a Natália Correia. Ai, agora vai passar aqui em Depois rodapé. tenho a Se descrição. não passar em rodapé, não tem problema. É um livro que saiu agora, em 2023, a história da Natália Correia, pela Filipa Martins, que é uma super biógrafa dela, porque investigou-a durante anos e anos e conhece-a quase como se fosse, como se fossem contemporâneas e amigas lá de casa. Mais uma vez, é a criatividade em estado puro, em estado de garra, não é? Porque a Natália Correia não era nada fácil. Não, eu conhecia pessoalmente, tive esse privilégio, cruzei-me com ela algumas noites loucas do botequim e não era fácil, mas era deslumbrante tudo aquilo. E sobretudo era uma pessoa muito coerente. Coerente politicamente, coerente com as suas ideias, com aquilo que acreditava, que às vezes era terrível o que ela dizia, mas era ela, estava inteira em cada momento, lá está. E tentava levar os outros para a sua voragem. E isso é maravilhoso. Olha, em jeito de terminarmos, com muita pena minha, confesso, porque tinha mais milhentas coisas para te perguntar, qual acreditas que até ao momento possa ter sido assim, a altura mais desafiadora da tua carreira profissional? Este momento é das fases na minha vida, os últimos 3 anos é das fases na minha vida em que eu me senti mais frágil, mesmo. Mais insegura, mais frágil, mais à procura, com menos certezas em relação a tudo. Precisamente porque vim para um mundo muito corporate, de onde tinha fugido toda a vida compulsivamente, por alguma razão. E quando me convidaram para a Fundação EDP, eu disse que não. Também, mais uma vez. E aí eu disse, mas como é que eu me vou juntar ao capital quando eu ando a lutar contra o capital, num sentido, enfim, romanceado? E houve 2 pessoas que estavam a falar comigo e que me disseram, vem para dentro e transforma por dentro. Walk the talk, lá está, não é? Dizes que é assim que se faz, então vem cá para dentro e faz. E isso já não tive argumentos. E fui. E ainda bem que fui, não tenho dúvidas sobre o que fiz. Mas quando da Fundação EDP passei para a holding, ainda passei mais para um mundo corporate, não é? Ainda mais. E isso é bom, tem que existir. Os negócios em geral, de facto, estão a empurrar o mundo para imensas coisas horríveis, também para as grandes mudanças necessárias e boas, a nível ambiental, a nível humano. Há muita coisa que vai ser através do negócio porque não consegue ser através da política. Não tem sido possível. E, portanto, não tenho dúvidas sobre a opção, mas que é onde eu fico menos sem saber. Ainda por cima, agora que não sou eu que tomo a decisão, não sou eu que lidero, é-me muito mais difícil, porque estou sempre com medo de pisar minas, de fazer qualquer coisa errada, de tomar uma atitude que seja muito mandona quando eu não tenho que estar a mandar. Pronto, e portanto, depois entro na concha e depois penso, não, mas eu também não posso estar tão na concha porque não é isso que eu devo estar aqui a fazer. Então é provavelmente o meu momento mais frágil e mais... mas ainda bem, porque estou a aprender. Margarida, obrigada. Obrigada. Acho que tu, ao longo da nossa conversa, foste sempre mostrando quantas vezes fazes o exercício de te voltar a pôr pequenina, com o rabinho a dar, como tu própria ilustraste ao longo da nossa conversa, e te permitires isso mesmo, voltares a deslumbrar, a ficar deslumbrada no sentido de te brilharem os olhos e de fazeres por inteiro, como também tu foste referindo. E obrigada pelo impacto que geras e que geraste hoje. Obrigada. Obrigada. Até quinta-feira.